Olá, pessoal, muito boa noite. Mais um minutinho a gente vai iniciar a nossa live. Aproveitando para mencionar que durante toda a sessão ela vai ser gravada e vocês podem, no PIR, fazer perguntas e respostas que vão ser abertas e podem ser respondidas ao final. Mais um minutinho e a gente já começa a nossa live. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Essa é a nossa live para discutir um pouquinho sobre esse tema tão polêmico. Circularam artigos, teve discussão no congresso recente de RPA, mais inteligência artificial. Afinal de contas, o RPA morreu? E o que significa essa tal morte do RPA? Meu nome é Gilberto Strafati, sou responsável pela parte de novos negócios e crescimento da Practia aqui do Brasil. E estou muito feliz de estar aqui nesse espaço para trocar esse ponto de vista, né, esse parecer e gerar essas reflexões junto com vocês, né? A gente vai ter um evento de aproximadamente 1 hora. Durante o congresso, a gente fez uma palestra de 30 minutos, então a gente vai trazer um conteúdo aqui um pouquinho mais expandido. E a ideia é falar do futuro da RPA, com o advento e com o crescimento aí da IA generativa e de todas essas novas tecnologias emergentes. Ao final, como a gente comentou, esse evento vai ser gravado, e a gente vai ter o espaço para perguntas e respostas. Então você pode clicar lá no PIR, escrever a sua pergunta, escrever a sua dúvida, e a gente ao final vai abrir para comentários, tudo bem? Vou até aqui já fazer um comunicado para todos dentro do nosso chat para você ver onde ele fica. Deixa eu colocar aqui. E já deve ter aparecido para vocês uma mensagem geral de boas-vindas. Legal? Então vamos começar aqui com algumas reflexões. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Essa mensagem e essa imagem é um pouco assustadora, né, pessoal? A gente está trazendo aqui o panorama do fim do RPA e quando você vê essa mensagem de início, é um pouco assustador, né? A tecnologia sobre a qual eu trabalho, que eu tenho dedicado tanto tempo de estudo e dedicação, será que acabou? O que isso significa, né? Na verdade, o chamado ele é provocativo, mas a reflexão ele é importante. O que significa o fim do RPA, do ponto de vista prático para negócios, do ponto de vista prático para os desenvolvedores, para analistas, para líderes das frentes de automatização. Mais do que o fim, a gente vai discutir aqui o panorama de próximos passos e oportunidades de evolução dessa tecnologia, que é extremamente relevante para as organizações. Aqui dentro desse encontro, eu vou fazer uma rápida apresentação minha, vou apresentar a Practia agora como parte da Publicis Sapient, e depois eu vou entrar nos temas específicos do que é o fim do RPA, tá bom? Bom, afinal, o RPA está morto? Eu prometo que essa resposta vai ser dada até o final do nosso evento, e eu gostaria que vocês também tirassem as suas conclusões, né? Dado todo o panorama, dada todas as reflexões, qual a lição de casa que nós temos? O que eu tenho que fazer ainda esse ano, para o próximo ano, frente à minha iniciativa de automação? E a gente entende que tem empresas aqui com início da jornada, no meio da jornada, com maior grau de evolução e maturidade. Considerando essas particularidades, quais as reflexões e quais são os pontos e próximos passos que vocês endereçam a partir desse encontro? Legal?
Como eu comentei, eu sou hoje responsável, né, executivo responsável pela parte de crescimento e novos negócios da Practia aqui no Brasil, dentro da estrutura da Publicis Sapient. Eu vou explicar agora essa nomenclatura, talvez vocês não estejam ainda familiarizados com a Practia fazendo parte da Publicis Sapient. Trabalho com tecnologia e gestão de projetos e consultoria há pelo menos 18 anos. Sou autor do livro Jornada RPA e Hiperautomação, um dos coautores e também curador do livro, e tenho trabalhado com esse tema de automação há bastante tempo, pelo menos aí nos últimos 5 a 6 anos, né? A gente costuma dizer que quando tudo era mato, a gente começou essa jornada de automação com as primeiras ferramentas no RPA 1.0, depois a jornada de hiperautomação, e agora o que a gente está falando de próximos passos da automação inteligente de negócios, tá? Eu deixo aqui um convite para a gente se conectar pelo LinkedIn. A gente coloca bastantes conteúdos, artigos, enfim, então eventualmente a gente pode trocar figurinhas ali pelo aquele canal de comunicação, beleza? E ali você vai ver mais informações do meu currículo, currículo Lattes, formação acadêmica, enfim, tá bom? Muito bem. Explicando um pouquinho da nomenclatura, para quem não conhece, né, a Practia agora faz parte da Publicis Sapient. A Practia, uma empresa líder de mercado em tecnologia, com quase 30 anos de existência na América Latina. A gente com escritório aqui no Brasil e mais 6 operações em toda a região. No final, em abril do ano passado, a gente faz parte, né? A gente foi adquirido e agora a gente faz parte da Publicis Sapient. Então a gente sai de uma estrutura de aproximadamente 1.600, 1.700 colaboradores na América Latina para fazer parte do grupo Publicis, com 100 mil pessoas, e da Publicis Sapient, que é o braço de tecnologia do grupo, com mais ou menos 25 mil profissionais. A gente está muito animado com esse momento, porque, novamente, a gente sai de uma escala Brasil-Latam para uma escala global, com escritórios e presença em mais de 64 países, né, com hubs de entrega, agora não só no Brasil, no México, em Latam, mas também na Índia e na Europa. E a gente tem agora, né, como apoiar vocês em todos os temas relacionados à tecnologia, né, não só automação. Então, cena dos próximos capítulos, fica aqui aberto um convite para a gente bater um papo e discutir outros temas que não sejam somente automação, né, mas também a evolução da automação. A gente pode ajudar vocês não só, né, nas áreas nas quais vocês nos conhecem, mas agora de uma forma muito mais ampliada com esse potencial da Publicis Sapient, né? Na região, e aqui eu estou dando um pequeno foco, né, a gente está presente em 7 países, a gente continua com a estrutura da Practia aqui na região, com mais ou menos 1.600 colaboradores e muitos projetos na região. Então, se você é uma empresa regional que tem locais e sites não só no Brasil, mas eventualmente Estados Unidos e América Latina, com certeza a gente consegue apoiar vocês de uma forma única, né? A gente sabe que muitos clientes têm contratos globais, Estados Unidos, Europa, em outras regiões aqui da América do Sul, então a gente também pode ser esse parceiro de vocês em tecnologia a partir do nosso posicionamento agora global. A gente continua com a mesma estrutura, continua com a mesma equipe, tem sido um momento muito positivo para a gente, de expansão e crescimento com essas novas ofertas e novas parcerias. Muito bem, a morte do RPA. A gente tem que começar pelo fim da história, né? O RPA morreu? É uma pergunta. E eu queria começar com essa reflexão. A gente pode dizer que tecnologias morrem? A gente pode dizer que tecnologias morrem? Esse é um termo correto que a gente pode utilizar? Eu estou trazendo aqui duas tecnologias que compõem, né, hardware e software. Uma calculadora, para quem não conhece, é onde a gente faz conta, né? E esse aqui, para algumas pessoas, é o ícone de salvar, né? Mas na verdade, né, é um disquete, né? Tinha o flop A e o flop B. Esse aqui é o flop A, né? E era a forma que a gente armazenava dados num passado não tão longevo assim. A calculadora e o disquete como tecnologias morreram?
eles deixam de existir ou eles acabam sendo utilizados em contextos muito específicos. É como dizer se o LP, né, o disco de vinil morreu, né, frente ao CD, frente agora aos streamings, né. Primeiro que eles continuam existindo de uma forma específica, nichada, localizada. Algumas pessoas ainda têm calculadora, eventualmente para alguma aplicação você tem alguma coisa em disquete, talvez mais raro. Mas o termo correto para tecnologias é que elas evoluem. E o processo de evolução da tecnologia faz com que elas sejam eventualmente utilizadas dentro de um outro contexto. Se eventualmente o disquete virou a nuvem, né, e a gente armazena hoje dados em servidores de grandes empresas em algum lugar, a calculadora hoje está no nosso celular. Então, do ponto de vista da função, eu ainda tenho a necessidade de fazer contas, né? E do ponto de vista de função, eu ainda tenho a função de salvar dados. A maneira como a gente faz isso é que vai mudar, né? Então, tecnologias elas podem se tornar obsoletas, existe obsolescência tecnológica, mas em geral as tecnologias elas evoluem e elas acabam sendo incorporadas, em outros diferentes contextos, ecossistemas e outras tecnologias, né. E o que a gente enxerga com o RPA é muito nessa linha, né. A forma como a gente conhece o RPA, de fato, começa a deixar de existir. Isso é um ponto muito importante, né. "Ah, clickbait, né, estamos fazendo aqui um chamamento para o fim do mundo e vamos deixar todo mundo assustado". Não, é um olhar muito pragmático e isso está levando à revisão das nossas práticas de desenvolvimento e de processos e de governança. De fato, o impacto, né, dos LLMs, dos Large Language Models, da IA generativa, vai gerar uma mudança drástica de como a gente atua sobre as tecnologias de automação, e especialmente sobre as tecnologias tidas como low code, né. Então, a gente não pode dizer que a calculadora morreu, o disquete morreu, porque eles foram incorporados e eles continuam cumprindo uma função, assim como a gente, né, não pode dizer que o RPA morreu, até porque ele continua existindo e tem empresas que estão iniciando a sua jornada. Mas o que a gente imagina é que num curto espaço de tempo a gente vai ter uma grande mudança de paradigma e uma forma como a gente aplica essas tecnologias dentro do contexto de negócios, tá. Então, essa obsolescência também não é um demérito, a calculadora, o disquete cumpriram o seu papel dentro daquele momento específico. Assim como o RPA 1.0, a forma como a gente desenvolve a automação, ela continua cumprindo um papel dessa forma, né. Mas eu quero trazer para vocês alguns panoramas de novas formas de trabalhar automação que são extremamente relevantes e vão fazer com que a gente mova algumas alavancas dentro das nossas práticas de automação dentro das organizações. Precisamos fazer uma análise crítica, né? Boa parte das iniciativas de automação falharam. Então, por um lado, você tem uma tecnologia que tem um objetivo, que é automatizar processos de uma forma rápida e barata, né? A ideia é que você tivesse um acesso mais democrático à forma que as pessoas automatizam, seja através dos usuários de negócio, os desenvolvedores cidadãos, seja através de desenvolvedores profissionais, mas uma ferramenta que, através de ferramentas de mais fácil apropriação, drag and drop, low code, a gente conseguisse automatizar processos sem uma grande dependência de projetos estruturantes de tecnologia. E aí, quando a gente vai para a prática, né, boa parte das empresas sofreram nesse início de jornada, né? Principalmente na América Latina, quando a gente olha custos de desenvolvimento e custos de licenciamento, eles são expressivamente mais altos, até porque boa parte dessas plataformas tem origem, nos Estados Unidos ou na Europa. O custo, considerando o câmbio do licenciamento das plataformas, foi um detrator, por mais que a gente consiga demonstrar um alto retorno sobre o investimento, mas limitou o quanto a gente poderia democratizar, né, um robô para cada pessoa, que era o mantra, né, que a gente pregava lá no início, né, a gente vai colocar de fato, as ferramentas de desenvolvimento, seja, da plataforma E ou B ou da plataforma A, na mão de cada desenvolvedor cidadão ou desenvolvedor, com alguma pouca formação, e eles vão sair fazendo robôs. Segundo que a disciplina de processos dificultou muito a implantação de RPA, né. O que a gente percebeu para boa parte dos processos nos quais a gente ia desenvolver soluções de automação é que os processos não estavam prontos.
não estavam prontos no sentido de nem estarem descritos, né? E muitas vezes, quando a gente inicia uma jornada de automação, fazendo a identificação da oportunidade, o mapeamento ES-ISO, a construção do PDD, até você começar a desenhar a arquitetura da solução, o processo já mudou, né? Então a gente tem um desafio de um baixo grau de disciplina e um baixo grau de maturidade em processos das organizações em geral, né? Fora questões de carência de desenvolvedores, falha nas boas práticas de governança, excesso de confiança. Não, a gente consegue fazer sem a ajuda de especialista, né? A gente vai fazendo o Go Horse. Vários elementos fizeram com que as iniciativas falharam, né? Eu vou trazer uma pesquisa que a Prática conduziu alguns anos atrás, mas essa é uma pesquisa de uma grande consultoria, tá? A PwC conduziu essa pesquisa e os números demonstram que boa parte das empresas que iniciaram a jornada de automação não conseguiram gerar os resultados esperados, tá? Seja com relação ao número de automações, a velocidade de desenvolvimento, o custo de desenvolvimento, ao custo de sustentação, ao espalhamento e à democratização das práticas de automação. Em geral, a gente percebe que houve falhas. E claro, a luz é proporcional à sombra, né? A gente está olhando aqui os aspectos negativos, mas existem todos os aspectos positivos de uma série de empresas que têm práticas de sucesso com robôs em funcionamento. Mas todas elas no início passaram por algum momento aí de desafio e de realinhamento até estabelecer boas e melhores práticas de governança, né? Outras empresas conseguiram elevar o patamar e depois perderam a governança e simplesmente as áreas de automação ruíram. A gente também tem esses depoimentos. Mas, em geral, isso aqui é um mapa de oportunidades. O que na forma que a gente desenvolve a automação não está funcionando? E como que a gente faz com que funcione daqui para frente? Ou seja, se a gente tem uma fotografia de que, para boa parte das empresas, a gente teve desafios relacionados a custo, desenvolvimento, sustentação, identificação de oportunidades, escalamento e democratização, como é que a gente faz para que isso seja uma oportunidade de melhoria? Como a gente é bem crítico, a gente resolveu, né, a gente fez uma pesquisa no ano de 2021, não só com clientes, mas com o ecossistema de empresas que estavam fazendo automação aqui no Brasil, e alguns dados também saltaram à vista. Então, só corroborando essa pesquisa da PwC, que demonstrava ali fortemente falhas nas iniciativas de automação, e obviamente eles estão falando mais do mercado americano, a gente olhou aqui para o mercado brasileiro, e de 30% a 50% das iniciativas de RPA falham no início, 70% das empresas tinham licenças de automação subutilizadas. Então, você compra licenças e você não consegue utilizar as licenças e depois você tem um downsizing, né, de licenças, e você não consegue utilizar porque, eventualmente, no pacote você não sabe o que você está comprando, mas, eventualmente, porque você não consegue escalar a iniciativa e ocupar licenças. 58% das demandas partem das áreas de negócio. Então, as áreas de negócio acabam sendo as áreas demandantes e elas propõem temas, não existe uma busca ativa. A gente é muito crítico com relação a isso, tá? Se a gente pergunta para a área o que ela quer automatizar, não necessariamente seja aquilo que precisa ser automatizado. Porque, eventualmente, a área de negócios ela não quer ter redução de estrutura, ela quer manter equipe, não é onde a gente vai ter os maiores ganhos com a automação, tá? Então, você só perguntar para a área de negócios tem um lado negativo, por mais que a gente também entenda que essa alavanca é importante. Mas a gente acredita muito no modelo de busca ativa de temas. 38% das empresas naquele momento, obviamente eu estou falando aí de alguns anos atrás, e aí depende do momento que a empresa está na jornada, né? Empresas naquele momento podem estar com uma iniciativa, né, de insucesso e depois pivotaram para um momento, né, muito mais feliz. Mas 38% das empresas, mais de um terço, não tinham automações concluídas naquele momento, ou seja, tinha muita empresa iniciando a jornada de automação e muitas com frustração, até desistindo, né? 30% das empresas à época não tinham COI minimamente estabelecido, 35% das empresas não tinham orçamento para iniciativa de RPA. Então, começa com o que tem, vê de onde que vem a verba, pega a parte da verba de negócios, vamos catar cavaco, né? E vamos ver se a gente consegue se pagar. Então, a medida de sucesso era muito orientada a ROI. Não tinha
um orçamento dedicado para que a iniciativa fosse minimamente pilotada, o que aumenta muito as chances de insucesso, né? Qualquer iniciativa de tecnologia depende de algum grau de investimento a priori. 15% das empresas relataram que a área de TI possui forte resistência ao RPA. Aqui tem muito do que ainda existe, né? E acho que boa parte desses dados aqui continuam sendo uma fotografia de sucesso do que acontece hoje, ou do insucesso, né? Mas a área de TI muitas vezes vê a área de automação ainda como Shadow TI e vê como uma área que demanda dados, acessos, uma área que cria problemas de governança, quer fazer botatom, quer colocar a ferramenta na mão do usuário. É complicado, né? Porque ainda é visto. A automação low code ainda tem code, né? Então ainda é visto como desenvolvimento. E por ainda ser desenvolvimento, necessita de boas práticas de desenvolvimento, né? Ela não é no code, no limite que você pode interagir, né, com a interface de uma forma de linguagem natural, né? Então, como fica nesse meio do caminho, não fica claro se é um código de transformação digital, se é uma iniciativa do RH, se é uma iniciativa de inovação, se é dentro da TI. Então, tem muitos conflitos aqui de governança e de quem acelera esse tema. E 68% das empresas relataram que não possuem equipe com conhecimento suficiente para suportar a iniciativa da RPA. Aí aconteceu, pessoal, principalmente no crescimento da RPA, o boom da RPA, né, 2, 3 anos atrás, até menos, 4 anos atrás, 3 anos atrás, acho que foi um momento aí de ápice, né, e a gente está revivendo esse momento aí com a IA generativa. Muitos profissionais despreparados, muitas pessoas que estavam mudando a sua carreira, saindo da área de negócios para virar desenvolvedor de automação. E tinha muita gente não preparada. E muitas consultorias colocavam gente júnior falando que era pleno, e muita gente que era pleno falando que era sênior. E teve muita inverdade dentro desse cenário, né? E isso gerou muito atraso, muito retrabalho, muitas arquiteturas mal formadas, muitos desenvolvimentos que tinham muitos problemas de sustentação. Então, a questão da força de trabalho e como foi vendido e entregue por muitas empresas, inclusive, eh, temos que fazer essa análise crítica, né? Foi muito aquém daquilo que era esperado, né? A gente sempre foi muito criterioso na prática, agora na Publicis Sapient, em entregar qualidade e desenvolver profissionais com competência, com gabarito. E a gente foi muito Caxias nisso. E a gente via, às vezes, uma competição por preço, valor, hora, que era impraticável. E a única forma da coisa se sustentar é que, na verdade, estavam colocando um monte de júnior falando que era sênior, uma coisa que a gente não compartilha e a gente não acredita, principalmente no início de iniciativa que tende a gerar lições aprendidas, né? A gente precisa de uma equipe sênior, principalmente no início de uma jornada onde a gente precisa criar boas e melhores práticas, né? Bom, o RPA é uma tecnologia que vem evoluindo. A gente vai falar um pouco da linha do tempo da RPA aqui. Acho que é interessante até para quem não sabe da história. Talvez vocês tenham entrado no meio da história e não conheçam toda a trajetória, mas é uma trajetória de altos e baixos, com mais sucessos do que insucessos, mas com muitos desafios que ainda não foram resolvidos, né? O que significa a morte do RPA? Na verdade, significa o seu renascimento, né? A gente está num momento pivotal, a gente está num momento único, num momento relevante e importante, onde os líderes de automação, os responsáveis pelo COI, pelas iniciativas de RPA de automação, chamemos como chamemos, precisam revisitar o seu planejamento. Dada as novas tecnologias, a forma que a gente está utilizando a IA generativa, né, os novos modelos acionáveis, que depois eu vou comentar, né, os Action Large Models, são tecnologias aí super na fronteira do conhecimento, a forma como a gente pensa a automação vai mudar, né? E vai mudar para valer, e é importante que a gente esteja posicionado, né? E vão mudar não só do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de sustentação, do ponto de vista de tempo, de todas as práticas. Quando a gente pensa na jornada de transformação de processos,
a gente segue um modelo, né? Nós, na prática, a gente segue um modelo de 7 etapas. E as empresas vão, né, dependendo do seu grau de maturidade, passar por algum desses ciclos, né? Então, é sugerido que a primeira empresa defina processos. Deixa eu até pegar minha canetinha digitalizadora aqui, fazer de forma animada. Você vai definir os processos, depois você vai padronizá-los, depois você vai melhorar, aí depois você vai transformar esses processos manuais em digitais. Aí, uma vez que eles estão em ambientes digitais, você consegue automatizar, e aqui não necessariamente, né, é com RPA, é com qualquer tecnologia de automação. E aí, a partir do momento que ele está automatizado, eu vou integrar esses processos end-to-end, né? E eu vou fazer automações com coisas mais refinadas, com capacidade de interpretação. Aqui, a automatização no nível 5 é para fazer o as-is, né? Eu quero automatizar o as-is. Aqui eu quero criar valor adicional. Já que eu estou automatizando, como é que eu faço com que esse processo crie mais valor para negócios? Quando a gente fala do nível 5, é o bom e velho automatizar o PDD, né? Aqui eu quero automatizar o SDD, e o SDD ele tem que ser uma evolução do processo as-is. A gente sempre brinca, né, sobre isso. Toda vez que eu estou fazendo uma automação, eu tenho que criar valor adicional. Eu não tenho que automatizar o processo como ele é, né? Para você fazer isso, obviamente, você precisa ter vivência, experiência, uma visão de processos, de Lean, de arquitetura de solução, né? Isso aqui pode parecer um salto trivial, mas não é. Porque aqui envolve eu pensar a arquitetura da solução, pensar as cadeias de valor, para que eu tenha uma automação mais avançada, uma automação que crie valor adicional. E num sétimo nível, eu tenho a hiperautomação, o hyperautomation, que é, vamos automatizar absolutamente tudo, eu vou ter uma visão top-down, eu vou ter algumas automatizações feitas pelo COI, e eu vou ter algumas automatizações feitas por citizen developers. Então, eu tenho automatizações difíceis feitas por equipes de desenvolvedores, e eu tenho automatizações simples feitas por desenvolvedores cidadãos, né? Então, com essa base, aqui eu ganho no atacado, aqui eu ganho no varejo, aqui eu faço poucas coisas difíceis com alto ROI, aqui eu faço muitas coisas simples e também gero ROI. Se eu consigo fazer esse mecanismo funcionar, eu tenho aí um robô para cada pessoa, eu tenho uma iniciativa de hiperautomação. Tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado. Tudo bem? Claro que aqui tem um grande limitador, né? O custo, né? Porque tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado, aí faltou o parênteses, né? Desde que a conta feche, né? Obviamente, no mercado americano, no mercado europeu, o custo de licença é muito barato, então a conta fecha muito facilmente frente ao custo do headcount. Então, você gerar um business case, fazendo uma conta aqui idiota, a gente é pelo menos 5 vezes mais impactado, né? Só em função do câmbio, porque o custo de licenciamento ele é dolarizado para boa parte das plataformas líderes de mercado. Fora o custo do desenvolvimento, né? Que aqui também acaba se envolvendo desenvolvedores profissionais e não tanto desenvolvedores cidadãos. Então, isso é o que a gente enxerga de uma jornada de uma empresa, né, que tem o seu grau de maturidade. E você pode estar aqui, e você não precisa terminar o 3 para começar o 4, nem terminar o 4 para começar o 5. As coisas elas vão se combinando. Beleza? Ok. Quando começou esse movimento, né, em dezembro de 2021, certo? Que foi o lançamento do ChatGPT, né? E o primeiro contato que a gente teve com essas IAs generativas e os Large Language Models, de fato tocou um sino, né? A gente já, obviamente, né, em tecnologia a gente já tinha acesso a modelos pré-treinados, a gente já tinha acesso à inteligência artificial dentro de um contexto de machine learning, a gente já conhecia, né, modelos speech to text, a gente já trabalhava com document understanding, já tinha várias coisas, né? Mas a grande sacada, né, de você ter um large language model através de uma interface, de um chat, e isso gerando, né, respostas complexas, realmente chamou muita atenção, né?
E quando a gente foi estudar com mais profundidade o que significavam esses Large Language Models, né, o que significa o GPT do Transformer, o que significa treinar um modelo, né, e o potencial dessas interfaces de linguagem natural, nós na prática definimos um 8º estágio. Então, esse paradigma que é muito recente, ele é tão relevante que a gente desbloqueou um 8º nível, né, que é, além da hiperautomação, a automação inteligente, né. E a automação inteligente é a nossa proposta de valor para o que é o futuro da automação que chamamos de RPA. RPA é uma ferramenta, tudo bem? Você pode fazer isso agora, eu convido vocês a fazerem isso. Entrem no site da YPath, ypath.com. Entre no site da Automation Anywhere. Nós somos Platinum Partner e parceiros próximos, tanto da YPath, como da Automation Anywhere, como da Microsoft, como da IBM. A gente é líder e trabalha com essas ferramentas de mercado, né? Somos parceiros homologados, parceiros verificados para estruturação de COI. Entre no site da YPath da Automation Anywhere e vejam se tem alguma referência à palavra RPA. Enquanto você está aqui na live, dá um Alt Tab, entra lá, YPath e procura RPA. Entra no site da Automation Anywhere e procura RPA. Você não vai achar. Então não sou eu que estou falando que o RPA morreu, tudo bem? O posicionamento dessas empresas não é mais de RPA. RPA é uma ferramenta. Robotic vem de robota, que é escravo. Robotic diz respeito a prazos pré-definidos, etapas muito fixas, pouca capacidade cognitiva, pouca capacidade de interpretação. O R do RPA deixa de fazer sentido, porque não é mais robótico, não é mais passo a passo. A ideia é que a gente consiga fazer automações inteligentes, automações complexas, e que a gente não trabalhe mais necessariamente sobre interfaces de UI, mas que a gente trabalhe com acionamentos através de modelos e treinamentos. E é o que eu já vou comentar para vocês, que são os Actionables Large Models. Tudo bem? Depois eu vou comentar o que significa essa letrinha aqui, que é algo super interessante que vocês precisam estar começando a se ambientar com essa terminologia. Então, a automação inteligente é um 8º nível, né, que se desbloqueou recentemente. Então, a gente sai da era do robô passo a passo, certinho, preciso do processo bem definido, quadradinho, para como que eu faço automação para processos que são fluidos, para processos que não têm entradas bem definidas, para processos que não são estáveis. Se a gente for pensar no princípio de Pareto, né, nos 80-20 aqui, pessoal, quantos por cento dos processos de uma empresa de fato estão preparados para automação? Talvez não seja a maioria, porque boa parte dos processos, que na verdade são atividades dos indivíduos, são atividades que você não consegue nem mapear, né? Claro que você tem algumas quantidades de processos que você continua utilizando o mapa mental do passo a passo, você vai fazer automação baseado na interface do usuário, né? Mas tem uma cauda longa de processos que o RPA nunca conseguiria automatizar, porque não vale a pena. O tempo que eu ia gastar fazendo o meu robozinho, o meu processo já morreu, já deixou de existir. Porque tem muitos processos que nascem, morrem, começam, terminam. Se você pegar o dia a dia de um usuário normal de negócios, ele faz muitas coisas que são ocasionais, né? O mundo de negócio é muito dinâmico, é muito veloz. Então, algumas atividades sim são automatizáveis, né? Mas a grande maioria delas, que talvez representam individualmente pouco tempo, mas na soma uma quantidade relevante, não poderiam ser feitos por automação RPA, tudo bem? E aí isso volta àquilo que a gente estava discutindo, né? Poxa, como é que a gente resolve esse problema de iniciativas que falharam, né? Como que a gente consegue melhorar a vida dos desenvolvedores, dos analistas, de negócios, para que as iniciativas façam sentido e que a gente consiga automatizar processos de fato. Mas essa jornada da IA generativa, dos Large Language Models, foi tão significativa que a gente repintou tudo.
As ferramentas de IA generativa, a partir de interface de linguagem natural, a partir de modelos pré-treinados grandes, os Large Language Models, fez com que a gente tivesse que repensar, e ainda estamos repensando, boa parte dessas atividades. Como que a gente define processo, como a gente padroniza processo, como melhora processo, como digitaliza um processo, como automatiza, como desenvolve, como sustenta, como documenta. As ferramentas de IA generativa, através dos copilots, dos autopilots, através das interfaces conversacionais, vão impactar como a gente move todas as alavancas, desde a parte de documentação e identificação de processo até a parte de sustentação. O tempo de desenvolvimento vai mudar, as estimativas de complexidade vão mudar, os critérios de aprovação e reprovação de automação vão mudar. O processo precisa ter definido entradas e saídas digitais, entradas padronizadas, precisa ter uma entrada digital, uma saída digital. Legal. Será que com copilots e com outras ferramentas eu preciso ser tão restritivo? Quantas iniciativas de automação eventualmente a gente já objetivamente, né, rejeitou, que agora poderiam ser feitas a partir desses motores de inteligência artificial, seja do ponto de vista do desenvolvedor, para ele conseguir desenvolver mais rápido, seja do ponto de vista de interpretação de contexto a partir de treinamento, né? Ou seja, eu posso utilizar esses modelos para ambientes específicos e eu posso resolver problemas complexos que antes não seriam resolvidos, e outro, esses copilots e autopilots podem fazer com que eu desenvolva muito mais rápido. Então, a IA generativa, ela populou e ela impactou boa parte da jornada de automação do 1 até o 8. Beleza? Muito bem. Bem rapidamente aqui o que é a generativa, tá? Para quem não está familiarizado com o termo, vale resgatar. É bem recente mesmo, tá? O artigo que foi escrito pelo Google, que apresenta o modelo de Pre-Transformer, né? O modelo de Transformer, é de 2017, tá? O artigo, inclusive, acho que eu tenho aqui. Isso, esse artigo aqui. Attention is all you need. Tá? Se vocês quiserem ler esse artigo, é bem interessante. Ele explica o que é o modelo Transformer, né? E, basicamente, ele é um modelo recursivo, onde ele alimenta parte daquelas palavras do contexto que está sendo analisado para o próprio modelo, e a partir de pesos e medidas, ele consegue identificar onde ele tem mais atenção, e a partir disso ele consegue dar um melhor contexto. Em essência, com essa retroalimentação das palavras e da ponderação de onde que ele tem que ter atenção, a capacidade de interpretação desses modelos pré-treinados ficou muito mais refinada. Novamente, em essência, o que mudou? Os modelos antes eles eram pequenos e agora eles são grandes. E os modelos antes, eles conseguiam interpretar poucos conteúdos de textos e poucas palavras. Eles não tinham uma capacidade de interpretação contextual. A partir desse processo de retroalimentação e de reatenção e foco, hoje esses modelos eles conseguem interpretar contextos muito refinados. Então, um ponto importante, esses modelos são pré-treinados, né? Então, o que um modelo enxerga como palavra água, tudo bem? O vetor, né, que explica essa palavra água pode ter 36, 42, 96, eu até vi elementos, tá? Então, para quem não está entendendo o que eu estou falando, né, a palavra água, ela é uma representação de uma informação. E para que o modelo entenda o que é água, eu posso fazer isso através de textos e imagens, tá? Eu não vou colocar aqui imagens porque o GPT-4 já é um modelo multimodal, mas eu vou falar aqui em texto. Então, água é um elemento químico. Então, ele marca essa informação aqui no primeiro vetor. Segundo, é o elemento químico mais abundante na natureza. Segundo, faz parte de 70% do corpo dos seres humanos. E é translúcido, tem a ver com pureza, pá. O modelo ele vai treinado com vários significados da palavra água, tudo bem? Isso é um modelo pré-treinado. Isso não muda. A questão é,
a forma que ele interpreta a água dentro do diferente contexto com essa retroalimentação vai mudar em função da frase que eu estou utilizando. Ok? Então, isso mudou o jogo, porque objetivamente tornou esses modelos mais inteligentes. Eu não estou falando que eles são conscientes, eles são mais inteligentes. Então, os testes de QI que esses modelos fazem, obviamente, eles superam em muitos humanos em testes similares. Tá? Então, basicamente, essa revolução do GPT é muito recente. Tá? Uma revolução de 2017, de um artigo publicado inicialmente pelo Google. Poxa, mas o Google era protagonista e a OpenAI lançou o modelo, o que aconteceu? Pois é, como um modelo pré-treinado generativo, você não consegue prever comportamentos, tanto que essas IAs às vezes piram, né? O modelo de negócio do Google, dentro da sua avaliação de riscos, não previa liberar esse acesso como a OpenAI fez. Como eles não tinham nada a perder, eles liberaram o acesso aos usuários, né? E obviamente eles ficaram mais populares e ganharam no mercado. É uma questão mercadológica de como que você entra no mercado e quanto risco você quer correr. Como você é uma empresa nova, eles fizeram esse salto, né? E acreditem, isso muda muita coisa, tá? Porque a partir do momento que as pessoas têm contato com essas IAs, o nível de expectativa que elas têm com a solução que a gente vai criar é desse nível. Espera aí, se o chat GPT entende o que eu estou falando, por que o robozinho é tão burro? Se a IA generativa, o chat GPT que é gratuito no meu celular funciona, se o Bing funciona e é gratuito, por que o chat bot do meu banco é burro? Então acreditem que essa mudança, do ponto de vista do usuário, eleva o grau de exigência. Os usuários hoje têm um outro grau de expectativa com relação às entregas, tudo bem? Recomendo fortemente quem gostar da parte mais técnica, não é um artigo muito longo, acho que tem umas 23, 24 páginas, vale a pena a leitura. Attention is all you need, para quem pegou a referência, sim, é uma referência aos Beatles, né? E eu falei que os modelos são grandes, né? Olha quantos modelos são grandes, tá? E tudo indica, o Sam Altman vai fazer aniversário, né? Ele está na iminência de fazer aniversário, e tudo indica que no aniversário dele ele vai lançar o GPT-5. E a expectativa do crescimento do GPT-4 para o GPT-5 é exatamente essa, né? Então, o que é um modelo pré-treinado, tá? Primeiro que o GPT-3 era um modelo baseado em texto. O GPT-4 já é um modelo de texto, áudio e imagem. É um modelo multimodal. Então, água, eu tenho texto de água, tenho áudio de água e tenho imagem de água. O GPT-5, pelo que tudo indica, vai ter vídeo, né? O Sora que eles estão falando, né? Se ele vai ser incorporado ou não, além de muito mais conteúdos. Então, ao invés de eu explicar o que é água com um vetor com, sei lá, 46 elementos, eu vou colocar 200 elementos de interpretação do que é água. Então eu consigo entender a água do ponto de vista muito mais robusto. Isso envolve treinamento. Tudo bem? Esse custo computacional vai se reverter em capacidade de refinamento e capacidade de interpretação. A gente não sabe o impacto ainda em velocidade, porque, né, o GPT-3 e o GPT-4 ainda né, sofrem com um pouquinho de latência, mas isso é um problema que eles acabam resolvendo aí ao longo do tempo com busca de eficiência. Mas só para vocês entenderem o salto que a gente está tendo, e a expectativa é que esse ano a gente já tenha o salto do GPT-5, então, cena dos próximos capítulos, seremos surpreendidos novamente. Quão inteligentes são essas inteligências artificiais, pessoal? Isso aqui é um outro estudo que eu peguei, é Sparks of General Intelligence. Basicamente é uma série de estudos demonstrando o nível de inteligência do GPT-4, tá? Deixo para vocês também a referência. E, basicamente, os modelos são bem inteligentes. Eles já passam no teste da OAB, já passam em boa parte dos vestibulares, conseguem fazer redações melhores do que muitos estudantes, passam em testes de analista e desenvolvedor, passam em certificação Google, obviamente com contexto, eventualmente com alguns erros, mas esses modelos são muito inteligentes, tá? Aqui ele traz a discussão, né, sobre se eles são uma AGI, né, que é uma inteligência geral. É uma discussão que não faz muito sentido, porque a gente nem sabe o que é inteligência humana para poder discutir o que é inteligência artificial, né? Mas, do ponto de vista prático, são ferramentas muito, muito robustas para literatura, medicina e desenvolvimento de código, né?
31% do código hoje, né, no GitHub já é feito com auxílio de Copilot. Não significa que é feito sozinho, não significa que não tem problemas, não significa que às vezes o código vem troncho, mas minimamente você já tem desenvolvedores que estão aumentando sua produtividade em testes unitários, refatoração, em desenvolvimento. Eu mesmo utilizo eventualmente e tem os pulos do gato e ele traz elementos de fragilidade, risco. É super interessante. Então, de fato, esses modelos não subestimem, tá? Ah, o meu trabalho está garantido porque eu sou desenvolvedor e quem vai desenvolver essas. O trabalho do desenvolvedor não vai morrer, o trabalho do analista não vai morrer. O que vai morrer é a forma como a gente atua. Então, melhor do que um desenvolvedor é um desenvolvedor que sabe utilizar um Copilot. Tudo bem? Melhor do que um desenvolvedor que sabe usar Copilot é um desenvolvedor que sabe usar Copilot bem e sabe fazer refatoração bem e sabe fazer documentação bem. Então, um desenvolvedor que antes só fazia código, talvez ele possa fazer 2 ou 3 coisas porque ele agora tem um assistente pessoal. Tudo bem? Essa é a brincadeira. Né? Você não vai ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar uma IA melhor do que você, possivelmente. E aí a gente chega no que a gente está propondo, que é a terceira onda da automação. Então, deu para entender que a gente está passando por uma mudança significativa, ela não é pequena. Né? Se você não está surpreendido pelas mudanças que estão sendo geradas todos os dias com a IA, eu brinquei no congresso, né? Você morreu por dentro, porque são coisas muito impactantes, muito expressivas e que estão na nossa mão. Não é uma tecnologia que está fechada no Vale do Silício, enclausurada, que só 10 pessoas sabem. Né? É uma tecnologia que a gente pode acessar hoje, né? E que é democrática e que ela é acessível. Então, de fato, a gente está passando por um novo paradigma. Né? Tanto que a gente está propondo, né, que com o advento, né, com o novo boom das IA generativas, a nossa proposta é que a gente está iniciando a terceira onda de automação. Tudo bem? A primeira onda de automação é, desde o início, como né, são as primeiras ferramentas, né, você tem aqui Blue Prism 2001, Automation Anywhere 2003, o iPath 2005. E esse primeiro ciclo foi fazer automatização arroz com feijão, fazer algumas poucas automatizações, estruturar um COI sem perspectivas de ser federado, né, um COI centralizado, tem uma equipe de um desenvolvedor, vem uma demanda, eu automatizo, né, não diferencio muito se é uma automação com RPA, se é um VBA, se é um script em Python, é fazer automatização simples para o dia a dia, né, fazer as integraçõezinhas, fazer os relatórios. Esse RPA, ele trouxe boas práticas, né? Nessa jornada do RPA 1.0, a gente definiu o que é COI, a gente definiu o que é BA, a gente definiu o que é PDD, o que é SDD, o que é Hypercare, né? O que é estimativa, o que é desenvolvimento, quais são os critérios de definição de processos. Quando a gente fala que um ciclo começa e termina, é que ele entregou as melhores práticas. Ele começa, aí a gente erra, aprende, e aí começa um novo paradigma. O novo paradigma, ele começa antes de começar o atual. Tudo bem? Então, só voltando aqui, perdão. A segunda onda de automação é a onda da hiperautomação, que começa muito próximo, né, do advento do Microsoft Flow, que para quem, né, acha que é uma ferramenta que está com a gente há muito tempo, né? Iniciou a sua jornada em 2016, depois virou Power Automate, né? Não tinha ainda o conceito de Power Platform, né? A Microsoft tem dessas coisas de sempre estar evoluindo e mudando muito rapidamente. Então, a hiperautomação, ela começa de fato quando a Microsoft entra no jogo, porque quando você começa a falar de uma ferramenta que está embedada dentro do ecossistema do Office 365, ou do 365, do Microsoft 365, você começa a democratizar de fato. Né? Quando você tem ferramentas que são de nicho, super especialistas e super competentes, é algo mais de nicho. Né? É uma área, um especialista, um desenvolvedor. Mas quando você começa a pegar ferramentas como a Microsoft, elas entram nesse mercado, a gente acelera o trabalho de democratização. Tanto que as pessoas começam a utilizar a ferramenta e você nem está sabendo.
cara está fazendo alguma automação em flow lá de baixo risco, porque ele tem o acesso liberado, e é isso. Assim como as pessoas fazem automação com VBA, assim como, eventualmente, os caras fazem automação com script em Python. Quando a ferramenta ela fica democrática, acessível, é muito difícil você conter essa velocidade da área de negócios. Tá? A segunda onda, ela não terminou. Tá vendo aqui? A gente não chegou na democratização. Por quê? Porque temos problemas, temos desafios, né? Temos a questão de automações end-to-end, de integrações de múltiplas tecnologias. Um dos conceitos aqui da RPA 2.0 é o conceito multiplataforma. Então, automação não é uma ferramenta. Eu posso utilizar o iPath com Microsoft, né? Eu posso utilizar Microsoft com Automation, eu posso fazer script, né? Junto com o pessoal, né, do orquestrador lá da BotCity, com o Microsoft. Eu posso usar API, eu posso fazer Excel e VBA, eu posso, enfim, né? Muitas empresas não tinham maturidade para começar o conceito multiplataforma e hoje é algo que a gente discute muito nas empresas, né? De não trabalhar com uma única tecnologia. E aí cada tecnologia vai ter o seu papel dentro do ecossistema do que é automação, porque a gente não está aqui para fazer RPA, a gente está aqui para resolver problema de negócio. Porém, com o lançamento do ChatGPT, no finalzinho de 2022, né, a linha tinha colocado 2021, perdão, é dezembro de 2022, a gente inicia a terceira onda, que é o RPA inteligente, que é a automação inteligente que a gente está chamando de automação cognitiva. É uma automação baseada em treinamento. Ou seja, não é uma automação onde eu tenho o paradigma do low code, não é um paradigma do drag and drop, é o paradigma do treinamento e da interface por linguagem natural. Ou seja, eu vou cada vez mais programar e me comunicar como desenvolvedor através de uma interface de linguagem natural, e mais do que eu ficar tentando, né, marcar pontos na tela, eu vou conseguir treinar modelos e esses modelos vão aprender a automatizar os meus processos com base nestes modelos que a gente chama de modelos largos acionáveis, né? Ou grandes modelos acionáveis, os Actionable Large Models. Ao invés de eu fazer a programação como um fluxograma, eu vou treinar aquele modelo e ele vai aprender a automatizar aquela tarefa, ele vê eu fazendo aquilo várias vezes. Ao invés de eu programar um robô, eu vou gravar as minhas atividades algumas vezes, N1, N2, N3, com base no entendimento do que eu faço das gravações e com base no treinamento desse modelo, ele vai propor uma automação. Tudo bem? Esse é o futuro da automação. Tudo bem? A gente vai sair dos Large Language Models, que são modelos grandes de linguagem, para modelos grandes de ação, que são capazes de executar atividades. Ok? E esses modelos grandes acionáveis, eles vão se basear não só na programação low-code, mas principalmente no entendimento do comportamento do usuário. Então, dado que você executou essa atividade 10 vezes, esse é o caminho crítico, essa é a melhor forma de você fazer, e eu já entendi como eu tenho que automatizar, onde que eu tenho que clicar, e esse é o robô. É o futuro do que a gente esperava do Recorder, só que aqui baseado em modelos de inteligência artificial. Tudo bem? Essa forma de desenvolvimento de automação, novamente, é baseada em actionable, né, acionáveis, large models. Ok? Aqui é um L. Ok? Então, nós estamos na terceira onda da RPA. Terceira onda da automação, que é a automação cognitiva. E o que que isso muda? Processos mais complexos, mais refinados, com interfaces mais avançadas, com regras menos prescritivas, com capacidade de interpretação de vários conjuntos de dados não padronizados e capturando não só as atividades que são bem definidas, que é um conjunto pequeno de atividades, mas aquelas atividades que são muito pequenininhas.
As atividades que o usuário faz no dia a dia, que são muito onerosas, mas que se a gente fosse colocar dentro do motor de desenvolvimento tradicional de automação, não ia valer a pena, porque ficaria muito caro. A gente vai desbloquear um novo nível de democratização com essas ferramentas como o Copilot e os autopilots dentro da UiPath, Automation Anywhere e Microsoft. Tudo bem? Por quê? Porque agora, de fato, eu vou precisar de zero nível de conhecimento do usuário, ou muito próximo disso, em programação. Através de uma interface de linguagem natural, eu vou conversar com aquele programa e ele vai automatizar aquelas tarefas através dessa interface. Ou seja, se eu quero de fato democratizar, eu tenho que tornar aquilo acessível. E a forma de tornar efetivamente acessível é transformar aquilo num terminal de conversa como um chatbot. Então, a automação cognitiva de processos, ela desbloqueia todo um potencial. Todo um potencial. Tudo bem? Qual o potencial? De coisas que a gente não estava fazendo, coisas que eram muito caras, coisas que não eram viáveis. Tá dando para entender, pessoal? Vão colocando aí perguntas e respostas, dúvidas de vocês, que eu já vou abrir daqui a pouquinho, tá? Essa mudança de paradigma é tão importante que ela muda a forma que a gente identifica oportunidades, a forma que a gente conversa com as áreas de negócio, a trilha de capacitação dos nossos desenvolvedores, a forma que eu faço estimativas, a forma que eu faço sustentação, o meu programa de democratização, o meu critério de aprovação e reprovação, o meu cálculo de ROI, muda tudo. Novamente, isso vai acontecer naturalmente conforme as tecnologias forem impactando vocês. Mas é muito importante a gente estabelecer esse ponto de partida de que a gente está num momento de mudança importante. Se vocês continuarem pensando as iniciativas de automação de vocês da mesma forma, e o primeiro passo é começar a integrar IA a RPA, né? Daqui para cá tem um pulo, mas no meio do caminho tem o RPA mais Generative AI, que é você plugar esses motores de inteligência artificial para fazer a interpretação principalmente de documentos, textos e imagens. Isso é algo que vocês já deveriam estar testando desde já, tá bem? Os autopilots, os copilots e o RPA mais GenAI são três elementos que qualquer organização que tenha uma iniciativa de automação relevante, qualquer líder de automação deveria começar a estar testando já. Tudo bem? Porque isso vai impactar possivelmente o seu orçamento do próximo ano. Tá? Vai mudar drasticamente a forma como você desenvolve automação, contrata a ferramenta e entrega valor para o negócio. Qual a expectativa? Que a gente consiga fazer muito mais coisas muito mais rápido. Tudo bem? E que a gente reduza o insucesso, e que a gente reduza a resistência, que a gente democratize de uma forma mais inteligente. Então, toda essa mudança aqui, ela é boa, tudo bem? A questão é se você continuar pensando que a sua área faz RPA. RPA é ferramenta. O seu negócio é resolver problema de negócios. O seu negócio é automatizar processos para resolver problemas de negócio. E como que você automatiza processos? De diferentes formas, com diferentes tecnologias. Tudo bem? Com as melhores práticas e agora com um espectro mais amplo, considerando essas particularidades. Tanto que eu estou propondo isso daqui, né, e veja se faz sentido para vocês, tá? Automação diz respeito a substituir atividades humanas, né? Então, algo que era feito manualmente, agora vai ser feito automaticamente. Então, a automação tem um quê de substituição. Tudo bem? Isso vai continuar existindo, tá? A partir do momento que eu consigo substituir atividades manuais por automáticas, e eventualmente eu substituo algumas atividades e eu não preciso de tanta estrutura e tanto custo. Mas o jogo daqui para frente é da autonomação. É como eu dou autonomia para as pessoas, inteligência para as pessoas a partir da automação. Aqui é o jogo dos assistentes virtuais. Os copilots, os autopilots, são as ferramentas que a gente tem que se apropriar muito rapidamente.
Porque, novamente, você não será substituído por uma IA desde que você saiba utilizar uma IA para melhorar a sua produtividade. E a gente está falando, eu peguei um compêndio, foi essa semana? Semana passada. Eu peguei todos os estudos que medem todos. Eu fiz um corno job, eu consegui pegar todos os artigos que levantam ganhos de produtividade. Acho que eu até publiquei, ainda não publiquei esse artigo. Eu fiz um resumo de todos os artigos que medem produtividade com o uso de ferramentas como Copilot, ChatGPT e tudo mais. Tudo bem? E aí é para desenvolvedor, para analista, para consultor, não importa. O ganho médio de produtividade é de 20 a 30%. Tudo bem? Então, se você tem uma área com 3 pessoas, você vai precisar de 2. Você tem que ser essas 2 pessoas que sabem utilizar IA no seu dia a dia. Tudo bem? Esse é o jogo que a gente está falando. Todos os CEOs estão olhando isso. O CFO está olhando esse número. Todas essas ferramentas, o que a Microsoft está vendendo, o que todas as ferramentas estão falando é que você colocar um assistente virtual, um assistente digital, um autopilot ou um copilot na mão de um usuário, vai aumentar a produtividade dele, desde que treinado, em 20 a 30%. Então a gente vai entrar na área da autonomação. Então, para você, analista, para você, desenvolvedor, a primeira coisa é como é que você está utilizando essas ferramentas no seu dia a dia? Para documentar melhor processos, para identificar melhor oportunidades, para fazer uma dinâmica de falhas e testes, para fazer refatoração de código, para fazer documentação, manual de usuário. Ah, se antes eu entregava PDD e SDD, agora você pode entregar PDD, SDD, manual de sustentação, manual do usuário, identificação de fragilidades, revisão de arquitetura. Você pode ou ser muito mais produtivo fazendo muito mais coisas da forma que você faz, ou você pode fazer muito mais coisas criando muito mais valor para os seus stakeholders. Por isso que a brincadeira não é mais robotic, porque o robótico é o robozinho burro, né? Aqui a gente está falando de cognitivo, de inteligente, de refinado, né? Com uma capacidade de interpretação contextual. E não é mais automação, é cada vez mais autonomação. Até porque boa parte das demandas, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, estava no bootcamp com a Microsoft semana retrasada. E aqui eles mostraram os 10 maiores usos de Copilot dos usuários. Ou seja, quando eu libero uma ferramenta como o Copilot, que tem por objetivo ajudar o usuário em atividades de integração do Office 365, né, o Copilot ele conecta todos os softwares do Office 365, certo? É o ChatGPT dentro do ambiente Microsoft, né? Enfim. Olha as usabilidades. Resumo de uma reunião. Resumir um e-mail, uma thread de e-mails, né? O For Your Information, veja abaixo, né? Escrever um e-mail, resumir um documento, me explique um determinado assunto, me dê ideias, me escreva sobre o que eles quiseram dizer, revise esse documento, traduza essa mensagem. As 10 maiores atividades usadas no Copilot nunca seriam feitas por um RPA. Ou seja, aqui eu estou falando de autonomação. É isso que a gente está falando da nova forma que a gente enxerga a automação. Tem um lado que a gente vai continuar desenvolvendo automações dentro daquele modelo treinado, né, dos Actionable Large Models. Tá? Pesquisem a respeito. Depois a gente pode fazer uma live só sobre os Actionable Large Models. Para quem quiser ver já um caso de uso, procura aí na internet Rabbit R1. Tá? É o primeiro hardware que se baseia num Actionable Large Model. Você ensina ele e ele consegue fazer automações do seu dia a dia com base em treinamento. Tá? Ele aprende o que você faz e ele automatiza essas atividades. Mas tem todo um lado que é essas ferramentas que nunca o RPA faria. Então, por um lado, a gente estava fazendo automações, mas o dia a dia do usuário é muito disso aqui, que são várias pequenas atividades que demoram de 5 a 20 minutos,
que a gente nunca colocaria um robô, mas agora, como a gente tem uma interface conversacional e é automação, porque eu estou integrando plataformas diferentes, olha o ganho de produtividade que eu tenho. Só nessa brincadeira, nessas atividades, a gente está falando lá dos 20 a 30% de tempo, pessoal. Então, isso aqui é o novo paradigma de como a gente enxerga, pelo menos, a frente de democratização. Democratização com automação, esquece, não é ensinar low code, é ensinar no code. É o cara saber fazer uma boa engenharia de prompt. Esquece. Por que eu vou ensinar para o cara uma ferramenta drag and drop se daqui a pouco vai ter o autopilot e o copilot embedado na ferramenta? Para tornar palatável para o usuário tem que ser fácil. E a forma de ser fácil, e vejam a dor do usuário, isso aqui, a Microsoft trouxe os dados do que usuários usam a ferramenta. E pode ter subutilização, está bem no começo ainda, tal, mas vejam que são atividades banais que a gente nunca faria por um robozinho. Qual é o impacto disso? Tem um impacto interno, tá? Vocês precisam se apropriar dessas tecnologias, vocês precisam revisar backlog, forma de desenvolvimento, se apropriar de autopilot, copilot, rever programa de democratização, rever critério de aprovação e reprovação, estimativas, tudo. Vocês têm que começar a repensar a iniciativa de automação dentro do conceito multiplataforma, dentro do conceito de autonomação. A gente tem esse modelo de evolução, tá? Então a gente tem apoiado as empresas a fazer esse próximo passo e tudo que a gente está passando aqui é o trabalho de consultoria que a gente faz, tá? Também. Mas acreditem, é um trabalho em evolução que é muito recente. E o impacto externo? As áreas de negócio não vão tolerar mais robô burro. A partir do momento que a área de negócios tem contato com o ChatGPT, com o Bing, com um monte de ferramenta de IA generativa, com Gama App que faz a apresentação de PowerPoint em 2 minutos, há um Kgen que faz avatar virtual que fala francês, né? Há tantas outras ferramentas específicas que resolvem vários problemas do dia a dia. Você tem um robozinho que demora 12 semanas para ser feito e ainda quebra, o nível de tolerância das áreas de negócio vai ser cada vez mais baixo. Então a gente vai ter que ser muito mais eficaz e muito mais eficiente. Por quê? Porque a régua subiu. Espera aí, se os caras estão fornecendo esse nível de interface, esse nível de resposta, por que eu preciso? E acreditem, boa parte do que seria feito, boa parte do que seria feito por automação vai ser feito por um desses autopilots ou copilots. Porque muito do que é Excel, PowerPoint, sistema, enfim, possivelmente o Copilot vai permitir essas integrações, tá? E as outras ferramentas, como os autopilots e copilots da UiPath Automation Anywhere da mesma forma, tá bom? Para deixar aqui uma trilha para vocês e a gente vai para as perguntas. Onde vocês têm que olhar primeiro? Primeiro, oportunidades de automação. Isso já é para hoje, tá? Quando a gente pega RPA mais GenAI, principalmente para a parte de processamento de documentos, processamento de imagem, processamento de texto, um desenvolvimento que demoraria 12 semanas, demora 2 semanas hoje. Se você plugar um modelo generativo robusto, pré-treinado, se você fizer uma boa extração de textos e colocar num modelo, você consegue ganhar tempos de desenvolvimento substanciais, tá? Então, a identificação de oportunidades de automação, o paradigma vai mudar. O que você hoje está reprovando, você não deveria reprovar mais. E talvez o que você reprovou, você deveria olhar de novo. Porque algo que era impossível ser feito há 6 meses atrás, hoje é possível. Então, RPA mais GenAI é algo que vocês têm que colocar o pezinho nessa água já, tá? Esse é o ano dos grandes pilotos, porque a gente está numa mudança de paradigma, tá? Entender casos de uso com Generative AI, de verdade, tem que acontecer esse ano. A forma que você documenta processos vai mudar.
A forma que você desenvolve automações vai mudar através dos autopilots. Aí, dentro das ferramentas que vocês têm, possivelmente já está sendo liberado os módulos de uso dos autopilots e copilots. A forma de identificação de testes e sustentação menos, mas você pode fazer uma boa documentação de quality assurance, né? E você pode fazer uma boa revisitação dos códigos a partir dos autopilots. E a parte de governança do COE é menos impactada, mas em geral, todas as etapas da jornada de automação vão ser impactadas, com maior ou menor grau. Isso, para a gente, está gerando esse nível de impacto, pessoal. Isso aqui é o mapa de uma empresa com todos os seus macroprocessos. Estão vendo? Aqui a gente pinta quais áreas de uma empresa normalmente podem ser automatizadas, tá? E ao longo dos anos a gente vai pintando, tá vendo? Onde está rosinha são áreas com pouco impacto de automação, moderado impacto de automação e alto impacto de automação. O que a gente tem visto? Que cada vez menos tem rosinha. Então esse aqui é o nosso mapa de onde você pode olhar oportunidades de automação na sua empresa. Tudo bem? E de tempos em tempos a gente revisita, à luz dessas tecnologias, casos de uso, vivência, experiência. Cada vez menos tem rosinha. E sempre tem oportunidade. Então, na nossa próxima revisão, talvez na nossa revisão 3, tudo isso aqui fique cinza. Porque tudo pode ser automatizado através dessas ferramentas de alguma forma. Claro que aí tem o quanto gerou ganho, qual percentual de automação, obviamente sempre vai ter uma medida, mas cada vez mais a gente percebe que a gente pode automatizar mais processos da organização. Dessa forma, o nosso modelo de desenvolvimento de automação foi totalmente redesenhado. Hoje a gente usa um modelo chamado PS-HAL, alinhado às práticas da Publicis Sapient, e a gente trabalha de uma forma iterativa e incremental, desde do desenho da iniciativa de automação, da identificação das oportunidades de automação, dos pilotos, do desenvolvimento, da escala e da sustentação. Então a gente está encarando esse momento, 2023, 2024, 2025, como um momento onde a gente está reiniciando a jornada de automação. Né? Onde a gente precisa redefinir o backlog, redefinir as oportunidades, fazer piloto, conhecer a ferramenta, definir qual o modelo, entender o que é o modelo pré-treinado, se a gente vai ter modelo proprietário, se a gente vai ter modelo externo. O nosso modelo de desenvolvimento, do início até o fim, independe do seu nível de maturidade da empresa, ele considera já a perspectiva de Intelligent Automation. Com soluções desde a parte da estratégia, discovery, task mining, desenho de processos, desenvolvimento, infraestrutura, desenvolvimento, treinamento e democratização, sustentação e gestão. Então, todas as práticas de automação inteligente já foram revisitadas para esse novo patamar e continuam sendo revisitadas. Algumas com melhores práticas, outras ainda em início, porque a gente está numa discussão muito inicial, mas já com olhar do que é o futuro da automação. Só para mostrar um exemplo, pessoal, e esse é um exemplo que eu mostrei no congresso, para vocês entenderem do que a gente está falando, e aí eu abro para as perguntas. Aqui a gente está utilizando o GPT-4 junto com o motor do Azure Logic App, e a gente está rodando o motor do GPT-4 para interpretar e-mails e o motor do Azure Logic App de automação para extrair um arquivo JSON do SAP. Tudo bem? Esse desenvolvimento basicamente é a automatização de um back-office nível 2. Então eu tenho problemas críticos e reclamações de clientes por e-mail. Com base no e-mail, ele consegue fazer a extração do arquivo JSON do SAP do status do cliente. Ele interpreta esse arquivo JSON e devolve um e-mail em linguagem natural. Isso é automação inteligente.
Se eu fosse treinar um modelo para cada tipo de pergunta e definir campos, essa automação nunca sairia do papel. E essa é um desenvolvimento que a gente está falando de escalas de semanas e que gera um retorno sobre investimento bizarro. Mas só é possível porque a gente está utilizando um modelo com capacidade de interpretação. Porque o e-mail não é padronizado. Vem e-mail da Maricota, da Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinha. Um desenvolvimento que era impossível há 6 meses atrás, com poucas linhas de desenvolvimento e com um motor robusto aqui do GPT-4, a gente consegue automatizar toda uma central de atendimento nível 2. É disso que a gente está falando como mudança de paradigma. E pode parecer óbvio e não é. Porque se a gente fosse analisar essa automação sobre os critérios que possivelmente vocês estão utilizando para aprovar ou reprovar a automação hoje, essa automação estaria reprovada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui o chat para perguntas. No final desse evento, a gente vai mandar o link para a gravação e eu só queria terminar com uma única frase. Vamos parar de falar, vamos implantar RPA? A gente não fala vamos implantar Python, vamos implantar Java, vamos implantar qualquer coisa, né? RPA é uma ferramenta, né? O que a gente tem que falar é vamos resolver problemas de negócio. Essa é a perspectiva, né? E as ferramentas são ferramentas que vão evoluir. A gente está falando desse novo paradigma e daqui a pouco vai ter um outro paradigma, né? Quando a gente fala que o RPA morreu, é porque a gente não vai colocar mais a ferramenta na frente das necessidades de negócio. E o que a gente precisa na última linha é resolver problemas de negócio para garantir motores de crescimento, sustentabilidade, melhorar SLA, melhorar a produtividade, reduzir custo. E a gente vai fazer isso utilizando as melhores plataformas e soluções de mercado disponíveis, né? Então, vamos tirar isso do vocabulário, vamos fazer RPA. Qual o problema de negócio que a gente vai resolver hoje e qual a melhor arquitetura da solução, qual a melhor boa prática que eu tenho que seguir, dado esse panorama de novas tecnologias que, de fato, estão revolucionando a forma como a gente entrega software e entrega valor no curto espaço de tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me estendi além do horário, mas acho que foi importante para vocês conseguirem acompanhar. Vamos ver aqui as perguntas. O Diego perguntou se vai compartilhar. Grande Diego, tudo bem? Que bom que você acompanhou. Sim, esse material ele vai ser compartilhado. A Marina gostou, obrigado. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Como capturar os ganhos com o uso de automação nas empresas? Esse é um bom ponto, né? Todos esses estudos que eu mencionei, que demonstram o aumento de produtividade da casa de 20% a 30%, eles fazem grupos comparativos. Então, é como se fosse um estudo acadêmico mesmo. Você tem um grupo controlado, que faz algumas atividades, e você tem um outro grupo treinado que faz as mesmas atividades e eles fazem uma comparação. Então, não é a vida como ela é, né? São grupos de controle, né? Mas, considerando as atividades do dia a dia, considerando a produtividade que essas atividades consomem, usando as boas práticas aí de cronoanálise, não é difícil estimar um ganho de fato de 20% a 30% em produtividade. Mas o que é interessante, esses estudos eles fazem um grupo de pessoas que não usam Copilot, um grupo que usa Copilot, mas não é treinado, e um grupo que usa Copilot e é treinado. O grupo que usa Copilot e não é treinado tem pouco ganho de produtividade. Acreditem, tem poucas pessoas que sabem fazer uma boa engenharia de prompt hoje em dia. Não sabe dar contexto, mal sabe usar um chat GPT. Tá? Então, dentro desse eixo de autonomação, a gente está enxergando dessa forma, né? Eu tenho que fazer um trabalho interno para o COI de revisitar as boas práticas de desenvolvimento, inicialmente RPA mais GenAI, uso de autopilots, revisar o backlog de automações, tem esse olhar, né, de automação inteligente, end-to-end, e tem esse pilar de democratização com autonomação e copilots. Esse trabalho aqui tem que ser feito junto com o RH, junto com o time de transformação digital,
e tem muito a ver com gestão da mudança e treinamento. As pessoas vão ter que ser treinadas nessa ferramenta. Não adianta liberar o Copilot, né, liberar essas ferramentas para a galera. Liberou aqui, ó, tá até aqui no meu Microsoft, tá aqui, ó. Copilot tá até aqui na minha barrinha. E aí, o que eu faço com isso? Apareceu aquele botão e as pessoas não sabem como utilizar, né? Ou tem medo, ou acabam utilizando ferramentas informais, né? Vão utilizar o ChatGPT no celular, enfim. Então, para mim, para quem está governando esse tema de automação e inteligência artificial, tem uma discussão sobre modelos pré-treinados, modelos proprietários, as iniciativas e projetos que vão mover, de fato, né, e mudar a régua de negócios com a utilização dessas tecnologias em conjunto, e um trabalho de democratização extensivo. Agora é democratização para valer. Se antes a gente falava de democratização para uma fatia, um grupo pequeno de pessoas que tinham mais facilidade com matemática, lógica e tudo mais, para mim agora a gente está falando de 100% dos white collars. Todo mundo que está sentado na frente do computador tem que saber utilizar Copilot. Esse é o nível. Tá? A gente está falando de democratização na veia. É 100% dos white collars, né? Quem está sentado na frente do computador deveria conhecer dessas ferramentas com profundidade. Legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ficamos à disposição para feedbacks e nos vemos na próxima. Até mais.